Vamos ler a Bíblia juntos, irmãos? A gente terminou a série Surpreendidos por Jesus, e todos nós falamos alguma coisa a esse respeito, nós que usamos desse púlpito para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Mas hoje eu quero fazer uma meditação com vocês, com esse tema aí, sanidade rima com santidade. Poesia, né? Sanidade rima com santidade. Pergunta retórica, tá? Não precisa responder, não. O que esse tema provoca à sua mente, ao seu coração? Essa associação que, como professor de literatura, né, de poesia, não poderia deixar de fazer, né? Tem uma rima aí, né? Uma brincadeira aí, linguística, né? Sanidade rima com santidade. O que isso provoca ao seu coração, à sua mente? Isso traz alguma imagem para você? Isso faz pensar em alguma coisa? Isso acende uma luz aí? Se não um holofote, pelo menos uma velinha aí na sua alma, né? No seu interior. Sanidade rima com santidade. O que é sanidade? É característica daquilo que é são. Sanidade física, sanidade emocional, psíquica, sanidade nos pensamentos, nos sentimentos. E sanidade espiritual, saúde espiritual. Pois bem, essa sanidade biopsíquica, espiritual, essa saúde do corpo, essa saúde da cabeça e dos sentimentos, essa saúde espiritual rima com santidade. O que eu quero dizer com isso é que se você quiser obter ou experimentar ou viver essa santidade integral, porque nós cremos numa sanidade, melhor dizendo, integral, a gente tem que pensar no que a Bíblia chama de santidade. E é sobre essas coisas que eu quero pensar com vocês a partir de Isaías 30:15. Um texto que eu julgo preciosíssimo. Eu gosto muito desse texto. Isaías 30:15. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Eu acho que vale a pena reler, né? No arrependimento. Vocês têm a NVI aí? Vamos ler juntos? Bora fazer esse exercício? Que caiu um pouco em desuso, né? A igreja lê junto a Bíblia. Então vamos. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Permita que eu os lidere em oração mais uma vez, irmãos. Vamos falar com Deus. Senhor, nós glorificamos Teu nome nessa manhã. Como já confessamos com a nossa canção, estamos aqui para ouvir Tua voz e buscar de Ti direção. Não é um passatempo religioso, Senhor, a gente não precisa. Seria inócuo, seria inútil, seria estéril ficarmos aqui 1h30, 2 horas, por um passatempo religioso. Também não é simplesmente um encontro lúdico, social, que até faz bem, mas ele é incapaz, seria incapaz
de produzir vida no nosso coração. Estamos aqui para ouvir tua voz e buscar de ti direção. Eu sei que há gente aqui, Senhor, gente por quem Jesus morreu, que precisa dessa escuta da tua voz, da Kol Yavé, da voz do Senhor, a voz de Deus. E precisa dessa iluminação que a tua palavra traz. Porque Davi, nosso irmão, nos diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. A tua palavra nos direciona na existência, Senhor, no ser, no fazer, no viver. Tem gente aqui perdida, Senhor. Fala aos nossos corações o que precisamos ouvir. Eu te peço isso em nome de Jesus, o Verbo, a palavra encarnada de Deus para nós. A Ele bendizemos todos juntos. Amém. Meus irmãos e irmãs, cada vez mais eu me convenço da verdade da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro belo, que a Bíblia é belo. Eu estou lendo Isaías devocionalmente nessas últimas semanas, e eu me encanto com a poesia de Isaías. Não apenas com a profecia, mas com a poesia. Isaías é estupendo. Eu lembro que uma vez o Dr. Eugene Peterson estava traduzindo a mensagem, e ele estava em Chicago, no escritório, já havia se aposentado, e ele traduzia o Antigo Testamento para a versão que nós temos hoje chamada Mensagem. E aí, o Novo Testamento já havia sido publicado, e o Bono Vox, do YouTube, estava lendo o Novo Testamento, estava encantado. Aí procurou, né? Sendo Bono, é mais fácil de achar as coisas, né? Eu imagino, né? E ele procurou, tal, a editora, agente, empresário, e chegou no telefone lá do pequeno escritóriozinho do pastor Eugene Peterson e do seu secretário, e o telefone toca, e o auxiliar do Bono atende. Essa história quem nos relata é o próprio Eugene Peterson, num vídeo que está disponível aí no YouTube, depois você pode procurar. Eugene Peterson e Bono Vox. Uma combinação assim, né? Bem surpreendente. E aí o telefone toca, o secretário atende, fala, o escritório do Dr. Eugene Peterson, ele fala, aqui quem está falando é o Bono Vox do YouTube. Aí o cara, tá bom. Desligou o telefone. Quase falou, e aqui é o Papai Noel. Aí desligou. E aí o Bono ligou de novo do hotel, eles iam tocar em Chicago, se apresentar em Chicago. Aqui é o Bono Vox. Rapaz, eu estou tão ocupado aqui, você fazendo esse trote, falando, não, estou falando a verdade, eu sou o Bono Vox, eu estou lendo a mensagem do reverendo Eugene Peterson, e eu estou encantado com a forma poética como ele está traduzindo a Bíblia. Eu voltei a ler a Bíblia depois da mensagem, e eu queria combinar um café com ele um tempo, e aí o cara percebeu que era sério, né? Aí ele vai lá na mesinha do pastor Eugene Peterson, com óculos assim, a Bíblia em hebraico, e ele traduzindo Isaías. E aí ele fala assim, Dr. Peterson, é o seguinte, eu estou até emocionado aqui, o Bono Vox do YouTube está querendo falar com o senhor. Aí ele já sabia quem era o Bono Vox, falou, rapaz, infelizmente eu não consigo agora. Não, mas por favor... Ele disse que quer combinar um café, um tempo, um encontro com o Senhor, mas não dá, nós estamos atrasados, a editora está cobrando, o deadline está chegando e tal. Ele falou assim, pastor Peterson, é o Bono Vox. Aí ele pega a Bíblia e fala assim, é o Isaías. Tipo assim, não dá para comparar o Isaías com o Bono Vox, né? Porque Isaías é poético, mas eu me encanto não apenas com a beleza da palavra de Deus, das Escrituras, mas me encanta a verdade das Escrituras. E cada vez mais as ciências, em especial as ciências humanas, afirmam coisas que a Bíblia já afirma. Há algum tempo eu tenho dito aqui na nossa igreja, nesse púlpito, eu e os colegas pastores aqui, que cuidar da saúde da alma é cuidar também da saúde do corpo. Quando você cuida da sua vida espiritual,
Isso afeta positivamente a saúde do seu corpo. Existe essa relação. Manter o corpo saudável é manter a alma saudável, manter o interior saudável, é manter o corpo saudável, manter o exterior saudável. Essa visão da saúde na ótica cristã que é sempre integral, e tem uma palavra da moda que é holística, né? Vem de holos em grego, que quer dizer o todo. A Bíblia enfatiza isso há muito tempo. É por isso que eu estou brincando com essas palavras. Santidade rima com sanidade. Se você não gravar nada do que você está ouvindo aqui hoje de manhã, pelo menos leva essa frase. Certo? Sanidade rima com santidade. Santidade rima com sanidade. Há uma estreita relação entre pecado e adoecimento. O salmista, no Salmo 51, ele diz que enquanto ele calou os seus pecados, enquanto ele não confessou, enfrentou e deixou os seus pecados, no caso dele foi assassinato, foi adultério, enquanto ele guardou isso para si, enquanto ele não reconheceu a chaga do seu coração, ele adoeceu por dentro, ele teve problemas ósseos, ele somatizou. Ele diz: envelhecer os meus ossos por dentro. Já está afirmado faz um tempão pela medicina que questões emocionais / espirituais, dependendo do teórico, afeta a saúde do nosso corpo. Então, sanidade rima com santidade. Sanidade é saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Mas o que é santidade? Pecado a gente sabe bem o que é, não é? Ou deveria saber. Pecado é toda inconformidade com o propósito de Deus para a nossa vida. Toda inconformidade. Pecado é ser ou fazer algo que não está em conformidade com o projeto de Deus para a sua vida. Sempre que você é ou faz algo, tem muitas formas, muitos modos, muitas faces do fenômeno chamado pecado, mas eu quero enfatizar apenas um pedaço aqui, senão a gente ia ficar 1 hora aqui só trabalhando a doutrina do pecado e da queda. Mas eu quero resumir dizendo o seguinte: toda vez que eu sou ou que eu faço algo que não está em conformidade com o projeto de Deus para a minha vida, isso é pecado. Isso positivamente, mas negativamente também. Sempre que eu não sou ou não faço algo em conformidade com o propósito de Deus para a minha vida, o nome disso é pecado. Entenderam? Sempre que eu sou ou faço algo que não está em conformidade com o propósito de Deus para a minha vida, isso é pecado. E sempre que eu não sou ou não faço algo que eu tenho que ser e fazer porque foi o projeto original de Deus para a minha vida. Eu preciso exemplificar ou está claro para os irmãos? Tem um aspecto de engajamento, né? Por exemplo, a mentira. Sempre que eu minto, sempre que eu abraço a mentira como um modo de vida, eu estou em pecado. Mas quando eu não digo, quando eu não faço, ou quando eu não sou algo que é o propósito de Deus para a minha vida, eu também estou em pecado. Agora, o que é santidade? Santidade é mais do que viver sem pecado. Santidade é mais do que dizer não, 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 não. Tem muita gente que pensa que ser cristão, que seguir a Jesus Cristo de Nazaré, é só dar um ok assim para não faça isso, não faça aquilo outro. Como se a vida com Deus, como se a nossa caminhada com Jesus de Nazaré fosse simplesmente abstinência, um monte de coisa boa. Como diz o Roberto Carlos, vocês não são obrigados a lembrar uma canção do Roberto, que eu vou citar agora, dos anos 70, só a geriatria aqui, gospel, vai lembrar. Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda?
Pecado não é só resistir à tentação de tudo que é ilegal, é imoral ou engorda. Roberto sendo citado no sermão dessa manhã. Quem diria, hein, irmãos? Né? Roberto e Erasmo. Santidade é mais do que dizer não para o pecado. Santidade é a vida consagrada para Deus. É mais do que abstinência. Prestem atenção aqui. Se liguem nessa distinção, queridos e queridas, irmãos e irmãs. Santidade é mais do que abstinência ao que é ilegal, imoral ou engorda. Né? Santidade é engajamento na vida virtuosa, na imitação de Jesus, na experiência do fruto do Espírito Santo. Entendem? Vocês percebem, para mim, há um oceano separando as duas ideias aqui. Vida cristã é abstinência, não, 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 não. E vida cristã é dizer sim, 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 sim. Você tem dito mais não para coisas assim ou tem dito mais sim para coisas que te encaminham para o tipo de pessoa que Jesus quer e deseja que você seja? Isto é, parecido consigo mesmo. Então, santidade é vida separada, é você separar. Por exemplo, não tem baile funk aqui às sextas-feiras. A gente está precisando de dinheiro, aí o Marins fala, pastor, tem um jeito da gente fazer uma caixinha. Vamos fazer o seguinte, ó, a balada que está fechada, eles querem alugar o nosso espaço para fazer um baile funk, bebida, prostituição, e eu espero não estar sendo falso moralista, mas a gente sabe que, enfim, vocês entenderam, né? É um ambiente assim mais permissivo para muita coisa que não está em conformidade com a palavra de Deus. Muito embora a música, muito embora a dança, muito embora tudo isso seja expressão cultural, mas vocês sabem do que eu estou falando. Imagina, como é que você ia saber que na sexta-feira tem algo assim, né? E no domingo a gente está aqui adorando a Deus. Por que isso não acontece? Primeiro, porque a gente não é doido, né? Em segundo lugar, porque esse espaço aqui não é um templo. Onde está o templo, irmãos? Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Esse lugar não é templo. Ninguém aqui chama esse espaço de templo. Espero que não chamem, né? Mas esse espaço é santo. Ele foi separado, ele foi dedicado para o culto vivo ao Deus vivo. Então, santidade é uma vida separada, dedicada, consagrada a Deus. O seu casamento é santo? Se o seu casamento é santo, isso quer dizer que ele é separado, consagrado, dedicado a Deus. A sua casa é santa? Isso quer dizer que a sua casa foi separada, consagrada, dedicada a Deus. A sua carreira, a sua empresa, o seu negócio é santo? Então isso quer dizer que ele foi separado, dedicado, consagrado a Deus. Kadosh em hebraico quer dizer algo que foi separado para uma finalidade. Isaías 30, 15, esse texto que a gente leu, coloca, portanto, duas realidades diante de nós: o pecado e a santidade. Isaías contrapõe essas duas coisas, esses dois modos, esses dois projetos de vida. Isaías está nos dizendo com veemência, e essa é outra frase importante. A primeira frase é sanidade rima com santidade, mas a outra frase, outra afirmação importante na minha palavra hoje de manhã, nesse sermão, nessa mensagem, é que Deus nos restaura se realmente quisermos ser restaurados. Você que é mais crente do que a média que está anotando, então vou repetir. Deus nos restaura, Deus nos cura, Deus nos dá sanidade. Amém? Se quisermos de fato e de verdade sermos restaurados, curados e saudáveis. Isso vai atravessar a minha fala até o final. Deus nos restaura se realmente quisermos ser restaurados. Você lembra da pergunta de Jesus para aquele homem enfermo? Você quer ser curado? Aliás, tem um outro episódio que também me toca.
cego se aproxima de Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus vira para o cego e fala, o que você quer que eu te faça? Queridos, se eu fosse o cego e eu estivesse num dia ruim, eu ia falar, Senhor, peraí, quem é cego aqui, Senhor? É claro que eu quero ver. Por que Jesus faz esse tipo de pergunta? Há um autor, um teólogo, que escreveu um livro chamado As Perguntas que Jesus Fez. Jesus perguntar para o cego se ele quer ser curado parece um exercício assim de falta de compaixão, né? De falta de empatia. É tão óbvio, cego ali, e Jesus fala, o que você quer que eu te faça, jovem? E para um enfermo, ele diz, você quer ser curado? Porque muitas vezes essa nossa insanidade nos marca tanto, que define a nossa vida, que a gente não quer. O que nos define é a nossa cegueira. O que nos define é a nossa paralisia. O que nos define é a nossa baixa autoestima. O que nos define é o nosso ressentimento. O que nos define é a doença. E aí, se você tira a doença, você não sabe mais como viver. Porque você se apequenou, você foi reduzido. Você foi reduzido à sua enfermidade. E, portanto, definido por ela. Porque se o cego esmolava, se o paralítico esmolava, ser curado significa viver diferente, fazer outro tipo de vida. E não mais definir a sua vida pela enfermidade ou pela esmola. Isso é profundo demais ou fácil de entender, irmãos? Para mim, eu julgo, porque para os irmãos é fácil também. O pior cego, diz o provérbio popular, é aquele que não quer ver. Então, meditando nesse texto, e aí eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de contexto histórico, né? Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente precisa fazer... Ler a Bíblia não é um exercício muito fácil, não. Eu confesso aos irmãos. A Bíblia tem vários estilos literários, foi escrito por dezenas de homens, num período de mais de 1000 anos. Então, você tem que se aproximar da Bíblia com algumas ferramentas, ou com uma reverência, ou com um cuidado. Antigamente tinha caixinha de promessa, né? Será que ainda tem isso lá na Conde? Né? O pessoal não lia a Bíblia não, sabia? Comprava caixinha de promessa, né? Aí, deixa eu ver o que Deus fala comigo hoje. Aí ia no horóscopo de crente. Caixinha de promessa, né? Eu tinha um amigo chamado Jeremias, na minha adolescência, que uma vez ele foi lá em casa, e aí a gente brincando lá, se divertindo, aí deu meia-noite e falou, vou embora, mas ele ia a pé, ele morava longe, né? O Gerê virou e falou assim para mim, rapaz, eu estou um pouco de medo. Aí ele falou, tem uma caixinha de promessa aí, minha mãe tinha. Só que no meio das promessas tinha uma advertência lá, né? Ele não sabia. Lembra, eram uns retângulos rosas, assim, né? Aí o Gerê vai lá, abre assim. Eu tenho certeza, Jeremias? Tenho. Aí abriu lá no horóscopo gospel. E aí estava assim, aquele que cavou uma cova caiu dentro dele. Aí ele falou, não, eu vou dormir aqui hoje. Não é assim que se lê Bíblia, irmãos. Como é que você lê a Bíblia? Você tem que ler a Bíblia como o chapeleiro diz para Alice no País das Maravilhas. Alice fala assim, como é que a gente faz alguma coisa? Aí o chapeleiro diz assim, começa pelo começo, passa pelo meio, vai até o fim e acaba. Então pega o livro de Isaías, lê inteirinho, né? Para você ter contexto histórico, literário. Pega o Evangelho de João, você fica maratonando aí o Walking Dead, maratona o Evangelho de João, lê lá todos os capítulos de João, isso te dá profundidade, sabe? Não faz uma leitura só versicular da Bíblia, só de versículos. Mas se você quiser entender a Bíblia, você tem que perguntar o que o texto significava lá e antigamente para os seus primeiros leitores, para os seus primeiros ouvintes. E aí você faz uma segunda pergunta. O que esse texto significa hoje para mim, para a minha vida, para os meus pés no chão desse tempo histórico, desse momento que eu estou vivendo? O que o texto significava lá e o que o texto significa hoje? Se você não fizer essas perguntas, você se perde. E qualquer Bíblia de estudo tem algumas notas que podem te ajudar.
A profecia de Isaías é bem antiga, ela data mais ou menos do ano 700 antes de Cristo. Então, essas palavras que nós lemos hoje de manhã têm pelo menos 2.700 anos. Isso é tempo à beça. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim diz o nosso Senhor. Isaías faz essas profecias, ele profere esses oráculos num período muito conturbado que marcou a expansão do Império Assírio e a queda, o declínio de Israel. Nessa poesia aqui tão bela de Isaías, a gente vê a salvação de Deus, mas a gente também vê o juízo de Deus. O que acontece, o julgamento que Deus dá para aqueles que não se submetem ao seu senhorio, à sua vontade. Então, nessa comovente profecia que inclui o verso 15, o Isaías descreve de modo pungente, ele me toca muito, o pecado de Israel, a rebeldia de Israel. Por favor, vá lá no verso 11 comigo. Vamos dar um contexto aqui e aí a gente vai para a parte final dessa reflexão. A partir do verso 11, o que são os profetas do Antigo Testamento? Eles são pregadores, irmãos. O povo se afasta de Deus e o Senhor levanta pregadores. O que são os livros de Isaías, de Jeremias, de Amós, Ezequiel? São sermões, são pregações. A partir do verso 11 nós lemos assim, o Isaías pregando: deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso, diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, esse pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Percebem a poesia na profecia de Isaías? Não é bonito isso? E aí a gente chega no verso 15, que é objeto da nossa atenção hoje de manhã. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Israel não quis ouvir a voz do Senhor, Israel se afastou do Senhor, Israel se rebelou ao Senhor e isso o destruiu. Nós, aqui agora, também nos afastamos de Deus, mesmo frequentando igreja quando a gente pode, quando a gente tem a oportunidade. Mas na prática a gente vive uma vida distante de Deus. Na prática, o nosso coração está muito secularizado, muito mundanizado. Nossas referências, nossa ajuda vem de outros lugares, de outros gurus, de outros oráculos, de outras vozes. A gente quer viver uma vida de acordo com a nossa própria compreensão das coisas, se é que a gente é capaz de compreender as coisas. Nossas referências são pessoas que atravessam, que povoam as redes sociais com um monte de coisa que a gente não sabe de onde vem, e aquilo vai nos referenciando, nos referendando. Cada vez mais nós somos referenciados por gente que não tem a mínima condição de nos referenciar. Diz o Senhor, o soberano, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Há 6 palavras-chave aqui, eu quero comentá-las e a gente fecha com oração. 6 palavras. Quais são essas palavras? Arrependimento, descanso, salvação, quietude, confiança, vigor. Arrependimento, descanso, igual a salvação.
Vejam, é uma equação que o Isaías nos propõe. No arrependimento e no descanso existe salvação. Qual é o contrário de salvação? É perdição, você está perdido. Pastor, quantas vezes eu ouço aqui no escritório pastoral, no gabinete pastoral, pastor, eu estou perdido. Está perdido em quê, irmãos? O teu Waze não está funcionando? Quiçá fosse só uma questão de localização geográfica, não é? Eu estou perdido na vida, pastor. Não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço com a minha vida. O que é arrependimento? O Isaías usou uma palavra bonita, bechubá. Eu acho bonito. Não vou botar o nome de um filho, de alguém, bechubá, mas eu acho bonito. Bechubá. A palavra quer dizer fazer uma conversão. Sabe quando você faz o estudo para o teste teórico de direção? Fazer conversão à esquerda, fazer conversão à direita, fazer conversão à esquerda. Não é? Conversão, bechubá, quer dizer, você está indo nesse sentido e você volta para cá. Você está indo na direção norte e você converte para o sul. Bechubá, arrependimento, é voltar, é fazer um retorno, é dar meia volta, é mudar o rumo, é mudar o sentido, é mudar a direção. Outro dia eu contei aqui a história de um aviador que fez umas manobras assim num jato e ele teve um tilt, teve um blank, teve um sei lá o quê, cognitivo, e ele estava de cabeça para baixo e achando que estava normal depois da manobra, e ele foi direto para o chão e morreu, explodiu. Porque às vezes a gente está tão encantado com o neon. Sabe a luz neon do anúncio luminoso? A gente está tão encantado com o neon do mundo, desse modo de vida sem Deus e sem esperança no mundo, como diz Paulo aos Efésios, que a gente pode estar voando de cabeça para baixo. Arrepender-se é fazer isso tudo, é fazer um retorno, é fazer uma conversão, é voltar, é dar meia volta. Arrependimento, irmãos, a gente confunde arrependimento com remorso. Remorso é outra coisa. Não sei se foi no culto de ano novo do ano passado para esse ano, ou se foi de 21 para 22, que nós gravamos, foi na pandemia ainda, então foi 21 para 22. Eu gravei aqui uma mensagem que eu disse o seguinte: olhe para frente, siga em frente. A vida é vivida olhada para frente. Se você dirige o seu carro e você fica olhando para o retrovisor, você bate, você capota, você perde a tangência na curva, você morre. Você tem que dirigir olhando através do para-brisa e não ficar o tempo todo olhando no retrovisor. O retrovisor é ocasional, você olha, não é? Para você ultrapassar, mas você vive olhando para frente. A vida é vivida para frente, e eu diria para cima, onde Deus está e de onde Jesus voltará para julgar vivos e mortos. Não é? Arrependimento não é... Remorso é ficar olhando para o retrovisor. Poxa, eu não fiz isso. Puxa, eu não fiz isso. E aí você fica se remoendo. Arrependimento é olhar para frente e falar: eu estou na direção errada, eu vou voltar. Do que você precisa se arrepender? Eu não estou falando de remorso, entendeu? Eu estou falando de uma revisão de vida. Arrependimento, em grego, no Novo Testamento, é metanoia. Metanoia. 2 palavras. Vamos lá praticar o nosso grego? Vamos. Metanoia. Meta quer dizer outro, certo, pastor Silas? Que está além. E noia é o plural de nous, de pensamento. É isso mesmo, Silas? Temos um professor de grego aqui, então tem que ter cuidado. Metanoia. Pensar outras coisas. Repensar a minha existência, a minha caminhada. Só que ao invés de metanoia, a gente prefere paranoia. O que é paranoia? É ficar assim, é ficar pensando sempre as mesmas coisas. Para é ao lado.
Não tem paralelepípedo? Né? Algo paralelo. Depois vocês conversam com o Silas que ele vai explicar a vocês mais apropriadamente. Metanoia é melhor do que paranoia. Você concorda comigo? Arrependimento. Arrependimento do que você precisa, o que você precisa repensar. O que você precisa repensar no seu casamento? O que você precisa repensar no seu trabalho, na forma como você ganha e gasta dinheiro? O que você precisa repensar na sua rotina? O que você precisa repensar na sua fé? É isso que o Isaías me chama a minha atenção em primeiro lugar aqui. Porque Deus vai te restaurar se você quiser ser restaurado. A primeira palavra, então, é arrependimento. A segunda palavra é descanso. No arrependimento e no descanso. Descanso é rico no pensamento hebraico, irmãos. Tem várias palavras. A gente tem primeiro Shabá, lá em Gênesis 2, né? E o Senhor descansou do seu trabalho. Shabá, de onde veio sábado, que é parar de trabalhar. A ideia do Shabá, essencialmente, é parar de trabalhar. Como diz o rabino Harold Keschel, as maiores catedrais não são catedrais de espaço, mas catedrais de templo, de tempo. Quando a gente dá um tempo no nosso trabalho. A gente está precisando disso nessa vida ultra corrida. Parece que a gente não tem coragem. Se eu ligo para um amigo, ligo para o Ednei e falo assim, e aí, Ney, como é que você está? Ele tem que falar, cara, estou na correria, não é um automático. Imagina, você liga para mim, terça-feira, e aí, pastor, e aí, Jação, como é que você está, mano? Eu falo, cara, eu estou tranquilo, não estou fazendo nada. Você fala, não tem uma vaga para eu ser pastor aí também não, né? Parece que é uma ofensa você falar, não estou fazendo nada não. A primeira palavra é Shabá, é parar de trabalhar. Mas existe uma outra palavra muito interessante que está lá no Salmo 46, verso 8. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, que é Rafá. Rafá. Sabe o que quer dizer essa palavra? É você boiar. Não é boiar no sentido assim, boiei, brisei. Boiar é gíria velha, né? Hoje é brisar, né, Dimas? Vocês estão boiando aí no que eu estou falando? Eu acho que vocês estão boiando, irmãos. Sei que eu estou com essa impressão aqui, de repente, aqui. É boiar. Você sabe boiar? Quando você boia, você se mexe ou você simplesmente se entrega ali o ar nos seus pulmões, o relaxamento do seu corpo faz você boiar. Não é legal? Eu nem boiar sei, muito menos nadar, né? Imagina nadar, né? Mas a ideia é você parar de se agitar, sabe? Mas a palavra que o Isaías usa aqui é nakat, nachat ou nakat, é a ideia de ficar quieto, de parar de se debater, é relaxar, é pausar, é apertar o botão da pausa. Olha só, no visor da sua cabeça e do seu coração tem um botão de pausa? Precisa ter. Você pausar. Você precisa descansar. Porque quando Isaías está falando de salvação aqui, ele não está falando de salvação no sentido espiritual, no sentido de justificação, de perdão de pecados. Ele está falando da salvação dessa loucura que você está vivendo. A salvação da insanidade emocional. A salvação do teu casamento ir pela água abaixo. Entendem? Eu tenho aprendido, irmãos, e isso demorou, hein? Porque vocês que estão aqui desde o início sabem que eu sou uma pessoa agitada e faço mil coisas. O pastor Ivo sempre dizia para mim assim, pastorzão, menos. Né? Eu sempre gostei de assoviar, chupar cana, e andar de bicicleta e ler o jornal ao mesmo tempo assim, né? Mas o Ivão sempre dizia, menos, pastor. Ou como diz o Vini, menos é mais, né, Vini?
E aí, demorou, mas eu aprendi que, às vezes, a coisa mais importante, às vezes, falar aqui olhando nos olhos de vocês, às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é descansar. Ué, pastor, não é evangelizar na rua, não é vir para a reunião de oração, não é cantar no louvor, não é jejuar, não. A coisa mais importante, mais espiritual que você pode fazer é descansar. No arrependimento, ou seja, no ato de repensar a sua vida. E no descanso está a vossa salvação. Assim diz o Senhor. Isso é powerful. Isso é muito poderoso. Isso vai fazer você economizar um dinheirão na terapia, ou no psiquiatra, ou no gabinete do pastor. Mas a palavra do Isaías tem uma parte B também. Na quietude e na confiança está o vigor. Examinemos essas outras palavras. Tem um pouco de paralelismo. O que é paralelismo na escrita, na poesia hebraica? É quando a mesma coisa é dita de formas diferentes. Né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. É a mesma coisa dita de formas análogas, semelhantes, paralelas. Mas aqui eu acho que tem algo mais profundo, e eu estou escavando nesse texto. A gente falou de arrependimento, como repensar a vida. A gente falou de descanso, como apertar o botão da pausa. E a gente agora pode pensar quietude. Em hebraico é shalkat. A língua que o Isaías usou há mais de 3 anos é traduzida aqui, a palavra shalkat é traduzida como quietude. Quietude é apaziguamento, é você dizer para você mesmo assim, ó, fica quieto. Não sei se a dona Dice lembra disso, mas a minha mãe, quando a gente ficava muito agitado assim no culto, mamãe falava assim, acaba com esse bicho carpinteiro. Eu nunca vi esse bicho carpinteiro, mas minha mãe via com os olhos da fé assim, né? Você também tinha esse bicho carpinteiro? Quem diria, hein, Israel? Você vinha para o culto com um bicho carpinteiro, né? Agitação. Você já reparou como isso somatiza? Deixa eu olhar aqui para alguém. Você está ansioso, está agitado, você começa a mexer a perna. Não é? Deixa eu ver se tem alguém. Ninguém vai mexer a perna agora aqui. Fica agitado, cara, fica correndo a unha. Tem até um nome para isso, né? Quando você morde o próprio... Arranca cabelo. Eu esqueci o nome agora. Mas é um transtorno. Tem gente rindo aqui, olhando para a esposa, e esposas olhando aqui para o marido. Né? Começa a se mexer na perna. Aí depois começa a roer as unhas. Depois começa a morder aqui. Depois começa a arrancar o cabelo. E depois tem que usar Rivotril spray assim no culto. Ainda vai sair o Rivotril spray, né? Apazigua a sua alma, fica quieto. Fique quieto. Você troca essa ideia com a sua alma? Você coloca a sua alma no divã e fala assim, por que você está tão agitado assim? Por que você está tão assim, acelerado? Né? Irmãos, isso é pecado. Isso é hiperinformação. Isso é incapacidade da gente desfrutar o momento. Ontem faleceu um cara que eu admirava muito, Domenico De Masi, sociólogo italiano, que escreveu um livraço que a gente tem que ler e reler de tempos em tempos, não é não, pastor Sabiá? O ócio criativo. O que é o ócio criativo? É a mistura entre, é a equação, é o resultado entre o trabalho, o lazer e o hobby. Você equilibrar essas coisas e você ter tempo para você não fazer nada. Ou então você ter tempo para você fazer coisas que você gosta. Pode ser até jogar videogame. Teve um campeonato de videogame de jovens aqui. Foi uma reunião muito espiritual, irmãos. Fiquei sabendo.
Sabe, a gente precisa disso, desse ócio criativo. Da gente parar e ficar falando, não sei o que eu faço. Dificilmente a gente tem esse tédio que a gente tinha quando era criança, né? O tédio é bom, sabia? Foi por isso que eu aprendi a tocar violão, porque não tinha nada, a gente nem tinha televisão em casa. E aí eu aprendi a tocar violão, comecei a gostar de ler. Eu arrumava as estantes do meu pai. Começava a chover, não tinha o que fazer, eu ia lá na estante do meu pai e falei, hoje vai ser em ordem alfabética. Orlando Boyer, letra O. Heróis da Fé, sabia? Watchman Nee, começa com A. Aí depois é por assuntos. Jogo da velha. Lembra o jogo da velha? Forca. Aí eu falava assim, dá vontade de comer uma coisa, não tinha nada, a gente fazia bolinho de chuva. Mas a gente não se permite mais isso, a gente está hiperconectado, a gente está online o tempo todo. Então, essa quietude aqui, para mim, significa ficar offline, sabe? Diga para o seu irmão, vira, bem neopentecostal agora, vira para o lado e fala para o seu irmão, fica offline, varão, varoa. A gente está precisando, irmãos, a gente está precisando de uma espiritualidade offline, de uma espiritualidade modo avião, sabe? Porque você bota uma música no YouTube, lá em casa isso já foi motivo de debate assim, infindável com os meus filhos, né? Você põe lá no YouTube, Gerson Borges, é de coração. Aí aparece mais 400 músicas, daqui a pouco você não ouve mais nenhuma, você só fica mudando. O algoritmo das redes sociais agita a sua alma. Porque eles querem números, eles querem que você consuma. E aí você daqui a pouco está tomando ansiolítico sem precisar. O Isaías, há 2.700 anos, nos diz, na linguagem do pastor Gerson, fique offline. Fique quieto. Por fim, confiança. No arrependimento, vamos gravar esse texto preciosíssimo. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e, por fim, na confiança está o seu vigor. Qual é o contrário de vigor? Desânimo, abatimento, falta de energia. O Isaías prescreve para a gente um remédio para o abatimento. Você tem se sentido desanimado? O desânimo é uma palavra genérica para muita coisa, inclusive para a depressão. Um dos sintomas, né, de um quadro depressivo é a falta de ânimo, falta de vontade de sair da cama. De repente você se desapega de coisas que você amava. De repente você não gosta mais de assistir futebol. De repente você não gosta mais de sair com a sua esposa. De repente o encontro social. De repente você gostava de atividade física e você não gosta mais. Você gostava de ler e isso perde o encanto. Isso já não te toca. Você fica desanimado. Desanimado, anima, animus, em latim, quer dizer alma. Você perde a alma. Você perde a alma. E como é que você recupera a sua alma? O Isaías está dizendo que você recupera a sua alma ficando quieto, parando de se agitar, parando de permitir-se ser agitado por todo esse mundo louco que a gente vive, irmãos. O algoritmo das redes sociais me deprime. Me deprime. Porque se eu vejo uma coisa que eu discordo, eu fico com raiva. E a raiva mal trabalhada deprime. Se eu vejo um amigo meu que tem uma música que tem 1 milhão de streams e a minha só tem 500, isso me deprime. Se eu vou eu ia falar Guarujá, mas Guarujá tá out, né? Não é mais lugar. Se eu vou para a praia e aí
meus amigos vão para Paris, isso me deprime, né? Então eu evito. Eu uso como ferramenta. Eu uso como ferramenta. E ao invés disso, Isaías diz, confiança. A palavra é bitrol. Confiança. Confiança em português, confiar, vem de confidere. Confidere. Olha que etimologia bonita. Com fé. É viver com fé. É você acordar e diante de si tem um desafio da reunião de trabalho difícil, da sala de aula difícil, da linha de produção difícil, do trânsito difícil. Eu fico olhando para o pastor Sabiá, eu acho que ele vai para o céu sem fila. Porque reunião de oração aqui, eu falei, e aí, Sabiá? Ele falou, estou saindo daqui agora, do Brooklyn, quarta-feira. Aí ele sai de lá, tá. Outro dia eu estava conversando com alguém aqui também que falou que leva 2 horas para ir, 2 para voltar. Para mim, isso aí já é a 4ª pessoa da Trindade, é muito santo. É muita espiritualidade. Para mim não dá, não. Eu sou pecador. Né? Foi com Marcos Paulo. Né? O que ele faz quando ele abre o MacBook dele, ele é designer, no escritório, na casa dele, ele faz na empresa e vice-versa, mas os caras querem que ele esteja lá e leva 2 horas para ir, 2 para voltar. Quem aguenta isso? Então, como é que eu começo um dia assim com desafios tão hercúleos, tão gigantescos, emocionalmente falando, cognitivamente falando, e etc, etc, etc. Use o advérbio que você quiser usar. Eu tenho que começar com fé. Senhor, eu vou. O Senhor vai me dar graça, eu vou conseguir. Eu vou. E um dia de cada vez, irmãos. Um dia de cada vez. Arrependimento. Repense a sua vida. Quando os meninos eram pequenos, eu tinha uma coisa que eu tenho alguns cadernos lá em casa. Eu intitulei esses cadernos de A Espiritualidade do Estoril. Porque segunda-feira é minha folga, meu dia sabático. E aí eu pegava o carro, um ninho branco que eu tinha, com um tubo de gás para economizar. Acredita que eu tive um Uno a gás? Imagina quando a gente viajava para o Rio com a família, onde eu botava as coisas. Né? Mas bendito seja o Senhor por aquele carrinho que nos abençoou tanto. Aí eu ia lá para o Estoril de manhã, só com a minha Bíblia, sem 3G, meu caderno. Tinha um amigo que tinha você sabe que a gente tem que aprender a usufruir ao invés de possuir, né? Tinha um amigo que tinha um título lá do clube da associação, aí ele me emprestava, eu ia. Não precisava pagar. E nas terças-feiras, às vezes eu mudava e ia lá no Estoril, no parque em São Bernardo. Aliás, vocês sabiam que na nossa região tem lugares maravilhosos que faz muito tempo que você não percorre e desfruta? E eu passava a manhã inteira lá, Ney, com a Bíblia, com o meu caderno de oração e com a presença amorosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí dizia assim, essa semana não foi legal no meu casamento, porque eu falei isso para a Cinha que eu não deveria ter falado, eu fiz isso que eu não deveria ter feito. Ontem no culto não foi bom por isso, ou essa semana a espiritualidade do Estoril. E eram momentos de profundo revigoramento espiritual que a solitude, que o silêncio me proporcionavam. Isso me nutriu, Ivão, naqueles primeiros 10 anos tão difíceis da nossa comunidade. Assim é testemunha isso. Parece uma ironia dizer religiosamente, mas religiosamente, ou disciplinadamente é melhor. Todas as segundas-feiras eu pegava o meu carrinho, pegava a minha Bíblia, pegava o meu caderno e ia para um tempo com o Senhor, um tempo de arrependimento e de descanso, porque eu não queria me perder. Um tempo de quietude e de confiança, porque eu não queria desanimar. Meu amigo Evandro, que está aqui nos honrando com a sua presença, de vez em quando me manda vídeos. Ontem ele me mandou no lago lá de
de Atibaia, né? Cedinho. Acordei com a sua mensagem, meu amigo, dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. E o Evandro fez uma palavra assim, meio Francisco de Assis: os passarinhos estão aqui glorificando o Senhor, né, Evandro? E eu termino com essa canção que o Senhor pôs no meu coração numa dessas segundas e que eu parei para me arrepender, para descansar, para ficar quieto e para confiar no Senhor. Porque a vida é difícil, irmãos. Nós precisamos muito do nosso Salvador. Pedi o Bernardo aqui, bem suave. Deixar o Marcinho descansando aí. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercício. Hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos. Difícil, não? Mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro. Hoje almoçar devagar. Hoje nada de internet. Hoje chega de me estressar. Hoje, porque só hoje, aqui, agora, já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã. Eu sei que Deus cuidará. Canta assim, ó. Hoje eu vou ao sebo da esquina. Hoje é pra contar até 10. Hoje quero viver com calma. Jó, mesmo
arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Se você está se sentindo perdido, seja no que for, está faltando arrependimento, mudança de mente, está faltando descanso. Se você está inquieto e sem esperança, sem confiança para viver, sem perspectiva para viver, com medo de viver, está faltando confiança e quietude. Que o Senhor nos salve, que o Senhor nos revigore. Uma tarefa para essa semana, né? Uma lição de casa aí. Sempre digo. Sabe, Evandro, eu sempre digo aqui, Raquel, irmãos que nos visitam aqui, 52 semanas por ano. Se você for só num culto por semana, são 52 horas. 52 sermões, 52 mensagens. Vezes 10 anos, 520 horas. Isso é um curso de pós-graduação, né? Só que se a gente não praticar, a vida não muda. Porque a gente quer que a vida mude fazendo as mesmas coisas. Se você quer que as coisas mudem, faça coisas diferentes, né? Então, uma tarefa, copie o modo analógico, o old fashion way, modo antiga. Copie esse verso, Isaías 30:15. No arrependimento e no descanso está a vossa salvação. Na quietude e na confiança está o vosso vigor. Mas você precisa querer. Mas vocês não quiseram. Então anota isso assim, cola lá ou então num post-it, cola lá no espelho do banheiro, na geladeira, no micro-ondas, no painel do carro. E passa a semana meditando nisso. Tá certo? Mas vocês não quiseram. Nossa amiga, eu considero amiga que ela é muito próxima do meu coração, e muito embora eu só tenha estado com ela uma vez na vida, Adélia Prado, né? Ela tem um poema que ela diz assim: Senhor, é uma oração, Senhor, eu não te peço nem a faca nem o queijo. Olha isso, disse, que beleza. Eu não te peço, Senhor, nem a faca nem o queijo. Eu te peço a fome. A gente fala, cara, você tem a faca, que está com a faca e o queijo na mão, mas se não tiver fome, né? No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas você tem que querer. Assim diz o Senhor dos Exércitos ao seu povo hoje de manhã.